Então, primeiro, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com o professor Vinícius, né, com a Ana, querida Ana, companheira de militância no Andes. Está aqui com o César e com a Rosilane, mais uma vez, né, agradecer aí o trabalho que eles têm feito para o Antissindicato Nacional. Então, acho que esse tema do EAD e do trabalho remoto, ele certamente é um dos temas, junto com o fascismo e todas as outras desgraças que esse governo vem promovendo, que mais hoje está nos instigando, né? Porque ele está incidindo diretamente no cotidiano dos professores. Então, para a gente começar a nossa conversa, queria primeiro fazer algumas diferenciações e falar um pouco de onde nós partimos para fazer para ir acumulando no Andes, né? Bem, primeira questão, nós estamos compreendendo que o que está tentando ser imposto hoje, numa parte das universidades, sequer pode ser considerado EAD. O ensino, a educação à distância, ela é regulamentada por um decreto de 2017 e ela tem determinadas exigências para o seu funcionamento. Exigências que vão para muito além desse arremedo que as universidades estão tentando colocar, que, como o professor Vinícius também já salientou, vai para muito além de um vídeo gravado ou de uma aula numa plataforma online, né? Não é isso nem que os defensores da educação à distância defendem como EAD. Então, acho que a primeira questão é expressar que a nossa compreensão é que o que as universidades estão tentando construir ou impor, ou já impuseram, como é o caso de algumas universidades, infelizmente, não deve ser por nós caracterizado como ensino à distância, inclusive por respeito às pessoas que, de forma séria, constroem a educação à distância no Brasil, né? Um segundo elemento que para nós é importante é diferenciar o EAD do trabalho remoto. Por quê? Essa também parece ser uma pegadinha que o governo e alguns gestores querem impor à categoria docente. Por quê? O nosso trabalho, enquanto docente, ele é calcado num tripé. O tripé do ensino, da pesquisa e da extensão, como expresso no artigo 207 da Constituição Federal de 88. Portanto, o nosso trabalho como docentes não se resume ao ensino. E, por isso, nós não devemos confundir o ensino à distância ou o ensino remoto com o nosso trabalho remoto, né? Por quê? Porque o fato de não estarmos com o ensino não significa que não estamos trabalhando. Muito pelo contrário. O nosso trabalho de forma remota se intensificou. E se intensificou e muito. Nós continuamos realizando, a maior parte dos casos, realizando reuniões, plenários departamentais, colegiados de curso, reuniões da pós-graduação. Em alguns casos, continuamos orientação, continuamos os nossos estudos, as nossas pesquisas, e muitos de nós estão na linha de frente do combate à Covid-19, como muito bem a campanha do Andes, né, vem demonstrando diariamente, né? Uma campanha que está intitulada aquilo que alguns chamam de balbúrdia, nós chamamos de produção do conhecimento. E vem diariamente mostrando o que as universidades públicas do Brasil, federais, estaduais e municipais, estão produzindo, institutos federais e Cefetes estão produzindo nesse momento de pandemia. Estão produzindo ciência, estão produzindo pesquisas, estão produzindo materiais, e isso para nós é muito importante. Então, qual é o lugar que a gente parte? A gente parte reafirmando que a universidade não é só ensino. A universidade é pesquisa e a extensão. Inclusive, muitos projetos de extensão pelo Brasil afora continuam, só que agora na perspectiva do atendimento das populações mais vulneráveis ao coronavírus, como são o caso das populações das periferias, dos povos indígenas, de negros e negras, quilombolas, ribeirinhos, todos os projetos de extensão que continuam nessa perspectiva de contribuir para o combate à Covid-19. Então, esse é o nosso ponto de partida. Não estamos parados, estamos trabalhando e, para nós, ensino à distância é diferente de trabalho remoto, como, inclusive, a nota do Andes, que foi publicada na semana passada, já dá alguns primeiros passos. Bem, a segunda questão que para nós é importante é entender o seguinte: o debate do ensino à distância não é algo novo. Ele não está sendo posto para nós por causa do momento de pandemia. Nós discutimos isso há 30 anos, né?
Bem, e discutimos em que termos, e me parece que esse é um pressuposto para a nossa análise, né? O ensino à distância, ele é uma forma, é uma metodologia de fazer educação que está alicerçado nos princípios dos organismos internacionais, como o Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, Fundo Monetário Internacional, que pensam ou que pretendem pensar a educação para a América Latina. O processo de educação que o capital vem tentando impor ao Brasil e à América Latina tem como diretrizes aquilo que o Banco Mundial chama, primeiro, uma educação terciária. Segundo, essa educação terciária é uma educação que tem que ser aligeirada, como eles falam, e uma das formas de aligeirar a educação que os organismos internacionais encontraram, como eu gosto muito de dizer sempre, porque eu acho brilhante essa formulação da professora Kátia Lima, né, como os organismos colegiados, como os organismos do capital pensam a educação, né, é uma educação que ela é aligerada e uma das maneiras de torná-la aligerada é o ensino à distância. A Organização Mundial do Comércio, ela define que a educação, ela não é um bem social, mas ela é um serviço. E como serviço, ela pode ser vendida. Então, esse projeto de educação terciário, aligerado, que vai ter como uma das suas bases o ensino à distância, ele também é um projeto de educação mercantilizado. E a educação à distância é uma forma de mercantilizar a educação. Bem, esse é um acúmulo que a gente tem já de 30 anos. Nós temos um debate antigo de que por que nós somos contrários ao ensino à distância, e aí muita atenção, porque nós não somos contrários a todo o ensino à distância. Nós somos contrários ao ensino à distância em substituição ao ensino presencial, porque nós achamos que a forma privilegiada da educação, uma educação que pressupõe interação, construção coletiva, é o ensino presencial, né? Bem, além desse acúmulo, o que nós temos nesse momento de pandemia? Porque na nossa avaliação, esse acúmulo que nós temos é o lugar de onde nós partimos para pensar o ensino à distância ou esse arremedo de ensino à distância que as universidades estão tentando impor. Mas ele não é suficiente. Por quê? Porque nós estamos falando de uma outra realidade, de uma realidade que nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade, né, de total excepcionalidade. Isso também nos traz alguns outros elementos. E aí nós vamos, então, chegar nos novos elementos que esse momento de pandemia nos traz para fazer a crítica a esse modelo aligerado, imposto, de baixa qualidade que as universidades estão tentando impor como modelo de ensino. Primeiro, há uma tentativa desesperada por parte do capital de tentar nos convencer que nós estamos vivendo uma normalidade e que é possível que nós retornemos à normalidade. Não é à toa que vários estados estão pressionando para a reabertura, seja do comércio ou de algumas atividades. Na minha cidade, por exemplo, o prefeito disse que salão de beleza é lugar essencial e reabriu os salões de beleza a partir da semana passada. Então, a gente vê que o que está acontecendo é uma pressão por parte do capital para que possa se retomar as atividades, considerando que nós estamos vivendo como eles dizem, uma nova normalidade. E aí a gente queria chamar a atenção do seguinte: a quem interessa passar a ideia de que nós estamos vivendo uma normalidade? Interessa àqueles que estão preocupados mais em garantir os lucros do que em salvar vidas. Interessa àqueles que querem derrubar o isolamento social. Interessa àqueles que querem implementar, justificando que não há outra saída para a educação, modalidades aligeiradas de educação que podem se tornar o provisório permanente. E aí nós temos que ter muita atenção a isso. Então, nós entendemos que, nesse momento, nós não vivemos uma normalidade. Nós vivemos uma excepcionalidade que nos impôs um conjunto de limites e um conjunto de novas situações para os quais nós não fomos preparados a lidar. Primeiro, nós fomos subitamente colocados em isolamento social. Essa não foi uma opção. Por isso, não dá para falar que nós estamos de férias e que nós não estamos fazendo nada.
Nós fomos colocados subitamente no isolamento social, tendo que dar conta de dimensões da vida que, em outros momentos, elas tinham um lugar organizado na nossa vida. Agora nós temos que dar conta, dentro das nossas casas, de todos os afazeres domésticos, das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência e de todas as nossas limitações materiais e tecnológicas, e todo o nosso despreparo com a tecnologia. Bem, isso é pensando no lado dos professores, mas e do lado dos alunos? Eles têm isso tudo agregado do quê? Agregado que uma parte dos nossos alunos hoje, que são de origem popular, eles estão preocupados e têm que se preocupar em sobreviver. Porque são alunos de famílias precarizadas, de famílias uberizadas, de famílias que perderam o emprego nesse momento da pandemia, de que não estão conseguindo sequer acessar ao mísero auxílio que o governo está disponibilizando. Então, não dá para a gente querer transpor a vida presencial para a forma remota e manter as mesmas exigências, e manter a mesma normalidade, e achar que é possível fazer uma transposição, seja do trabalho remoto, que nós defendemos que nós estamos realizando o trabalho remoto, porém, não estamos realizando com uma transposição, porque existem dimensões do nosso trabalho presencial que não são possíveis fazer remotamente, né? E muito menos o ensino. Bem, para finalizar esse primeiro momento, é importante que a gente ressalte o seguinte: as universidades, porque não são bobas, os gestores não são bobos, né? Eles estão usando diferentes nomes para caracterizar a mesma coisa, que é a tentativa de precarizar as condições de trabalho e as condições de ensino nas nossas instituições públicas. Eles utilizam diferentes formas, inclusive alguns, para passar o tom mais democrático, falam que é opcional. Se o professor quiser, ele oferece a disciplina. Se o aluno quiser, ele se insere nessas disciplinas. O nosso questionamento é: isso que está sendo ofertado agora, de maneira remota, que é absolutamente excludente e seletivo, servirá para aprofundar a desigualdade nas nossas universidades? Alguns alunos vão integralizar os seus currículos antes de outros? E nós, vamos compactuar com isso? Então, essas são as primeiras reflexões para a gente começar o debate. Obrigado. Tchau, tchau. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se não quanto é guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo.